Como eu sei que eu sou salvo? Hoje eu vou falar um pouco sobre o azeite, aonde a palavra de Deus diz que nós não devemos deixar faltar o azeite na botija. Não podemos deixar o fogo do Espírito Santo apagar em nossas vidas. É possível você uma vez receber o Espírito Santo, afastar, entristecendo o Espírito Santo com as suas atitudes, não obedecendo a palavra, apagando o fogo do Espírito Santo. É possível você perder a salvação uma vez que você se afastou de Deus, afastou da palavra de Cristo. É possível você perder a presença do Espírito Santo quando você pratica coisas abomináveis ao Senhor Jesus, a ponto de ele virar as costas para você. Então, é necessário que você venha saber o significado de azeite e saber o significado de apagar a chama do Espírito Santo e como permanecer com a chama acesa. Respondendo para vocês resumidamente, os salvos são as pessoas que são cheios do azeite, cheios da presença. Vou dar mais exemplo para vocês. A palavra de Deus diz em Mateus, versículo 1 até o final do capítulo: as virgens sábias e as tolas, as virgens nécias, as prudentes e as virgens nécias, as 10 virgens, né? Então aqui fala sobre as prudentes, aquelas pessoas que não deixaram faltar a presença do Espírito Santo, investiram tudo o que eles puderam. Enfim, eu já vou explicar para vocês no final. Vamos ler aqui, Mateus 25, 1. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 delas loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Tosquenejaram e todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vinha o esposo. Saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam para as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o a vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque sabeis que o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nem sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Como vocês veem através do capítulo de Mateus, onde o Senhor Jesus nos mostra bem claramente que as 5 prudentes são as pessoas que buscam com todo o coração, tem a entrega total a Deus. Ela investe o seu melhor, ela investe tudo aquilo que ela tem, ela gasta a sua vida nos pés de Cristo. Ela gasta tudo que ela tem, o seu tempo, os seus sonhos, seus objetivos. Então ela renuncia também ao mesmo tempo, renuncia muitas vezes quando ela não tem vontade de buscar, muitas vezes não tem vontade de ir à igreja, muitas vezes ela renuncia algo que a carne dela quer naquele momento, mas para a edificação do próprio espírito, da sua alma, para o reino dos céus, o investimento para o reino dos céus, ela renuncia para reinar a salvação eterna. Então as prudentes são as pessoas que investiram tudo que elas tiveram na... Mais exemplos para você entender. Então, muitas vezes vem portas, chances, oportunidades para vocês. E muitas pessoas não aproveitam. Então, as prudentes, que significa prudente, uma pessoa sábia, uma pessoa responsável, que ela não deixa para depois o que ela tem que fazer. Ela faz naquele momento, ela age na hora certa, e ela faz com sabedoria, arcando com a sua obrigação, que é aquilo que nós devemos fazer através da palavra, os mandamentos de Deus. Então elas usaram a palavra de Deus a favor delas, investiram totalmente na palavra e usaram as ferramentas, geraram os frutos do Espírito Santo, se encheram da presença, se encheram da palavra, não só da palavra, do conhecimento, da presença, do amor, colocaram em prática a palavra de Deus, obedeceram, investiram tudo o que elas puderam. E as nécias são as pessoas
Ao contrário de sábia, não sábias, entre aspas, burras, né? Tolas, como diz a palavra, o tolo não ouve a sabedoria do pai, os conselhos do pai, não obedece, como a palavra de Deus diz. Então as nécias são as imprudentes, as irresponsáveis, as burras, entre aspas, é o tolo, aquele que não usa a palavra de Deus a favor dela. Ela não aproveita as portas, chances que Deus abre para ela, porque Deus, ele luta por todas as almas, todas sem exceção. Basta cada um ser sensível e observar e perceber quando Deus está falando com você. Deus fala o tempo todo conosco. Então Deus, ele envia os seus mensageiros, envia os seus profetas, os seus apóstolos, os seus filhos para levar a palavra muitas vezes. Então, às vezes eles falam no nosso coração, em várias formas, nas naturezas, nas situações. Então esse capítulo aqui de Mateus fala sobre as pessoas que aproveitam todas as chances que Deus dá para ela. Ela investe o seu melhor, porque essa é a nossa responsabilidade, de investir. A missão de todas as pessoas nessa terra é encontrar a sua luz em Cristo, que é a palavra de Deus. Então você deve investir, porque todo investimento que você faz é para você mesmo. Com aquilo que você investe para o reino de Deus, você colhe. Então quando você planta na terra fértil, que é o próprio Jesus, que é a palavra de Deus, você vai frutificar. Então, às vezes as pessoas têm ansiedade, têm pressa demais. E é preciso ter paciência, porque com Deus não funciona assim. Não é rápido um piscar de mágica assim, buscou, recebeu. Muitas vezes, algumas coisas vai ser rápido, outras coisas, tem coisas que não. Tem coisas que você vai ter que esperar, muitas vezes meses, anos, para você poder receber. Muitas vezes transformação de vida, muitas vezes conquista materiais. Então, você vai plantando até você receber. Porque com Deus, ele dá o galardão para todos os filhos que investem e são fiéis. Porque Deus é fiel. Deus é poderoso para realizar tudo que você precisa. Agora, nós vamos falar não somente das bênçãos, né? Aquilo que todos nós temos, sonhos, objetivos, necessidades. Deus está aqui para realizar todos os nossos sonhos. Todos, é bíblico, está escrito. E Deus é o mais interessado em ver a sua felicidade, mas que a sua vontade, né, os seus sonhos objetivos estejam em cima da vontade do Espírito Santo, da vontade de Deus, para que você consiga agradar o coração de Deus e realizar todas as obras do Espírito Santo na sua vida. Porque Deus tem os planos dele, os sonhos dele, ele tem sonhos grandiosos para você. Então, porque muitas pessoas vivem nessa vida porque elas não têm paciência de esperar e não têm paciência de investir. Elas não querem investir. Então, o reino de Deus é tomado à força, a porta estreita, não somente a salvação eterna, mas também muitas vezes causas impossíveis na sua vida. E as pessoas, né, os filhos de Deus, eles odeiam ouvir sobre isso, sobre pagar preço, sobre investir, sobre esperar. Nem o ser humano gosta de esperar, de pagar preço, de sentir muitas vezes o fardo, né, de você suar para poder receber. Mas é assim que funciona com Deus, não tem outro caminho. Ou você aceita o que está escrito, ou você não é filho de Deus, porque aquele que não ouve a voz de Deus e não obedece, não é filho de Deus. Então naquele grande dia ele vai dizer: quem é você? Eu não te conheço. Você vai falar: profetizei o teu nome, eu tenho fé no Senhor, eu amava o Senhor. Mas você não ouviu a voz de Deus, você não obedeceu a voz do Senhor nas oportunidades que ele te deu. Você deixou todas as chances passar, e isso entristece o coração do Espírito Santo, porque a vontade dele é resgatar todos, é que todos venham ser felizes nessa terra, mas também que todos venham herdar a salvação eterna, que é o mais importante, porque tudo aqui é passageiro, tudo passa rápido. Você não deve só pensar nos seus sonhos aqui da terra, os seus objetivos. Você deve investir na sua alma. Porque só você é responsável pela sua alma. Sua mãe, seu pai, seus amigos, seus esposos, o seu trabalho, o seu dinheiro, o seu carro, sua casa, não vão te salvar. Isso é importante, com certeza. A riqueza, a prosperidade é de Deus, vem de Deus. Deus é o dono da prata, mas a sua alma tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. O seu maior investimento tem que ser na sua alma. Porque o que adianta ganhar o mundo e perder a alma?
Então, você precisa entender sobre essa parábola das nécias e das prudentes e pensar para onde a sua alma vai e aproveitar as oportunidades que Deus está te dando. Então, o que essa parábola está dizendo, né, sobre, quando fala sobre as 5 prudentes? As 5 prudentes são as pessoas que investiram na palavra, investiram no conhecimento, ela se encheram do Espírito Santo, ela priorizou a Deus, amou a Deus acima de todas as coisas, de tudo aquilo na vida dela, do seu eu, ela renunciou a si mesmo, ela tapou as brechas, entre aspas, ela renunciou seu ego, seu orgulho, seu ciúme, seus olhos altivos, às vezes sentimentos que não agradam o Espírito Santo dentro do seu coração. Ela renunciou tudo aquilo que desagrada o Espírito Santo. Ela investiu nas ferramentas que está na palavra de Deus, que Deus nos deixou. Ela deu os frutos do Espírito Santo. Ela buscou se encher da presença e do poder dos céus. E também ela semeou na vida das pessoas que amaram a Deus e amaram o seu irmão. Então elas investiram tudo que elas puderam. Então são essas os filhos de Deus. São essas pessoas que vão herdar o reino de Deus. São as pessoas que são cheias do Espírito Santo. Aqui investiram, a ponto de não ter mais forças, como eu citei para vocês. Muitas vezes, o ponto de não ter mais força, de passar por situações, muitas vezes as pessoas falam, né? As situações, eu escuto as provações, situações de perca, de tipo, se você olhar e falar assim, acabou pra pessoa, mas a pessoa usa a fé e ela insiste, ela vai avante, ela entende que ela não é daqui, entre aspas, somos do reino dos céus e que tudo é passageiro e que nada é nosso, devemos aprender a desapegar de tudo, desapegar de tudo, entendeu? Isso é um processo, porque desapegar dói, desapegar é romper, e romper é a mesma coisa que você muitas vezes bater, às vezes, numa mesa e sentir aquela dor terrível, sabe? Mas é muito mais forte do que isso. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que para romper vai doer. Então você tá uma situação que vocês vão entender melhor. Às vezes uma pessoa, ela está ali apegada a alguém que ela convive muito tempo, tá? Pode dizer, uma pessoa casada. E aí acaba acontecendo uma coisa muito difícil, às vezes uma traição, às vezes essa pessoa já não ama tanto, acaba um relacionamento, às vezes ela perde alguém da família que ama muito, ou às vezes ela perde um emprego e ela fica numa escassez total. Então, às vezes, uma situação que vai doer, que você se vê assim, é o fim da minha vida, não tem solução aqui. E aí ela decide, não, eu vou me levantar, eu vou ter fé, eu vou continuar. Eu vou continuar buscando a Deus, eu vou ter fé que tudo vai melhorar. E ela busca soluções, investe para vir soluções sobre a vida dela, porque quando você busca isso em Cristo, com Cristo, Deus honra a sua fé. Então isso é romper. Então isso se encaixa também quando você está renunciando a si mesma. Quando você está com Cristo, você consegue romper. E para você ser como as 5 virgens prudentes, reinar a salvação eterna e também ter as bênçãos do Senhor Jesus nessa terra, é necessário que você seja responsável, sábio, tenha atitudes através da sabedoria, que é o Espírito Santo que vai te dando as regras por onde você deve passar. Ele que vai mostrando o caminho para você. Enquanto você busca a presença, ele vai falando com você. Se você ainda não consegue ouvir ou nunca ouviu a voz do Espírito Santo, você precisa entender ainda o intuito da palavra. Porque todo filho precisa ouvir a voz de Deus. Todo cristão tem que ser normal ouvir a voz de Deus. Então é necessário que você venha investir na intimidade do Espírito Santo para ser como as virgens prudentes. O significado de reino dos céus. Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, todos aqueles que investiram, que obedecem, que a vontade do meu Pai, são aqueles que investiram nas coisas que eu falei para vocês agora há pouco. Então, o reino dos céus é a eternidade. Então, é a salvação eterna, a eternidade, quando você irá morar com o Senhor Jesus na eternidade. Então, lâmpadas, o que significa lâmpadas? Em Salmos, eu vou abrir com vocês, Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o significado de lâmpada, né? Estou falando aqui as palavras-chave que está escrito no Mateus 25, que a gente leu aqui, sobre as virgens prudentes. Então, o reino do céu, salvação eterna, e lâmpadas significa
lâmpada, é a palavra de Deus, né? Essa daqui, lâmpada dos meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a lâmpada significa a palavra. Então, Mateus fala sobre a eternidade e Salmo 119, 105 fala sobre lâmpada, a lâmpada. Então, o significado de noivo. O noivo é o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus é o nosso noivo e nós somos a noiva de Deus. Por isso que diz, a palavra de Deus diz, seja santo como eu sou santo. Nós devemos ser como Cristo para que nós venhamos reinar no reino de Deus, reinar os céus, ter a salvação eterna. Então, o noivo está em Efésios, que eu vou abrir com vocês. Então, aqui um versículo para vocês entenderem. Efésios 5, versículo 26. Para santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem rugas, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, nós somos a noiva de Cristo. Então, o noivo aqui simboliza o Senhor Jesus Cristo. As anotações que eu deixei aqui, que Nécias é a pessoa tola, né? A pessoa burra, entre aspas, sem conhecimento, né? Então, não existe pessoa burra, mas é uma pessoa sem conhecimento. É uma pessoa preguiçosa, sem amor e irresponsável. Então, significado de azeite. Azeite simboliza a presença, né? Aqui nós vamos falar sobre esse único significado. Então, o azeite simboliza a presença nesse capítulo, né? Que azeite é a presença e a presença é o que nos capacita para a salvação eterna. Então, azeite, presença, que é palavra, mais presença, iluminação, amor, etc. Então, bodas, o que significa bodas, né? Bodas significa casamento. Então, seria a volta do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus estaria arrebatando a igreja, nós estaríamos na mesa de honra, né? Comemorando junto com os salvos, né? Que é o casamento da noiva. Bodas, né? O casamento da noiva com Cristo. Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e nos alegremo-nos e demo-lhes a glória. Porque vindas são as bodas do cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, ou seja, já a esposa já está pronta. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque linho fino são as justas dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ser das bodas do cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu lancei-me aos seus pés para adorar. Mas ele me disse, olha, não faças tal coisa, então, sou o teu conservo. E Deus e de teus irmãos, que tenham testemunho de Jesus, adora a Deus, porque testemunho de Jesus é o espírito da profecia, enfim, que está falando sobre a noiva, né? Bem-aventurados são as pessoas que são chamados, os bem-aventurados são os salvos, né? E os prudentes, para resumir para vocês, ao contrário, né, daquilo que eu falei que as nessas, são as pessoas sábias. Aqui, deixa eu achar onde eu marquei. São as pessoas cheias de sabedoria, né? E quem são as pessoas cheias de sabedoria? As pessoas cheias do conhecimento, que é a palavra de Deus. Então, é necessário você ler, estudar para você entender e investir. É necessário usar tudo aquilo que você pode usar naquele momento, não somente a palavra, mas um livro, às vezes uma pesquisa que vai te ajudar no seu entendimento, pedindo sempre a ajuda do Espírito Santo para que ele venha te ensinar, porque o Espírito Santo, ele ensina a palavra para você, quando você pede ajuda do Espírito Santo para ele te ensinar. Então, a pessoa prudente é a pessoa sábia, né? Que ela usa a palavra, ela obedece a palavra. A pessoa que obedece. Uma pergunta para finalizar esse vídeo. O que você tem feito com as oportunidades que Deus tem colocado em suas mãos? Você tem aproveitado, entrado por essas portas, agarrado todas, investido o seu melhor? Não ficando no comodismo, aceitando a mesmice, mas investindo. Investir não é somente você seguir aquilo que é padrão, aquilo que todas as pessoas já fazem, que é ir à igreja, é cultuar, ler a palavra dentro da igreja, é orar, é adorar a presença do Espírito Santo na igreja. Não, é você também ter a sua intimidade com Deus, na sua casa, onde você estiver. É você investir no reino dos céus. Como está escrito, você deve ser como as virgens prudentes, investir no reino dos céus. Você deve investir na palavra, investir naquilo que Deus quer que você faça através da palavra, e não através do seu conhecimento, através de Deus. Para quem quiser ler mais um pouquinho sobre isso, tem Mateus 13, 44, Mateus 13, 3 e Mateus 25, 14.
para você poder entender um pouco mais sobre esse assunto. O que você tem feito com as oportunidades que Deus tem te dado? Você tem entrado por todas essas portas? Você está investindo? Você não acha que é hora de você começar a pensar sobre isso? Ou você tem sido uma daquelas pessoas que canta tal música, deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar. Pois é, esse assunto é muito sério, mas só para descontrair eu cantei para vocês. Você é uma das pessoas que leva com a barriga, deixa para depois, como as nécias? É hora de você pensar para onde sua alma vai. Porque é necessário você investir. Enquanto você está tendo oportunidade, você tem que investir. A salvação, Deus nos deu pela graça. Então a salvação não é por obra, é pela graça, é um favor imerecido. Mas se você não é semelhante a Cristo, como você vai reinar? Para reinar o reino de Deus, é necessário você ser semelhante. Então você vai ter a graça de Deus, favor de Deus. Quando você entra na palavra, saiu da palavra, você perde o favor. Então, quando nós estamos no tempo da graça, que é quando o Espírito Santo ainda está na terra, enquanto a igreja ainda não foi retirada, você precisa entrar na palavra. A palavra é a porta. Jesus é a porta, o caminho, a verdade, a vida. Então, se você está fora da palavra, você está fora do céu. Aquele que ama a Deus e não obedece a palavra de Deus, diz a palavra que é mente, é mentiroso. Então, você precisa investir para ser cheio de Deus. Cheio de Deus é cheio da palavra, cheio de renúncia, cheio do caráter de Deus. Então, isso você precisa romper. É uma fase onde você precisa passar para você conseguir refletir a presença de Deus. Eu devo investir, então. Investir no conhecimento, na palavra, amar a Deus, amar outras coisas, amar o seu irmão. Usar as ferramentas que Deus nos deixou, dar os frutos do Espírito Santo e também aquilo que Deus transbordou em você semear na vida das pessoas, que amar o seu irmão também. Aquele que não ama o seu irmão não ama Deus de verdade. Porque a palavra de Deus diz, eu tive fome, eu tive sede e vocês negaram. Então, naquele grande dia, vou dizer, não te conheço. Então você deve amar a Deus amando os seus irmãos como Deus nos amou. Não é como você se ama. Se depender de como você se ama, você não ama ninguém. Porque Deus nos ama perfeitamente e Deus transborda esse amor em nós para que nós venhamos conseguir nos amar, não perfeitamente, mas nos amar da forma que nós conseguimos naquele momento. Porque é Deus que consegue nos amar perfeitamente.